Os concorrentes desta noite são duas personalidades históricas do Brasil: Santos Dumont e Tiradentes. O homem que ousou sonhar com a conquista dos céus. Um gênio que ajudou o progresso da humanidade. O herói que enfrentou o império em nome da liberdade. Um mártir que deu a própria vida pelos seus ideais. Qual deles merece continuar nesta disputa? O seu voto vai decidir. Começa agora o maior brasileiro de todos os tempos. Boa noite, Santos Dumont ou Tiradentes, Tiradentes ou Santos Dumont. Que disputa nós teremos esta noite. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a presença da nossa plateia. Obrigado. A você também que nos acompanha em casa, muito obrigado. Agora são 23 horas, quase 32 minutos. Diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Essa aqui já é a terceira eliminatória do projeto que vai decidir, por intermédio do seu voto, quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Lembrando que as duplas das eliminatórias foram decididas por intermédio de sorteio. Por isso, hoje, duas personalidades históricas se confrontam. Santos Dumont, o pai da aviação, e Tiradentes, o nosso mártir da independência. Hoje, meus amigos, nós iremos mergulhar juntos na história do nosso querido Brasil. E antes do final desse programa, nós saberemos quem é que vai continuar nesta importante disputa. Você também pode participar acessando o site sbt.com.br/maior brasileiro. Ou, se preferir, você pode usar o celular. Para votar em Santos Dumont, mande um SMS com a letra S para o número 49701. Para votar em Tiradentes, mande o seu SMS com a letra T para o número 49701. Muito bom. Se você ainda tem dúvidas sobre em quem votar, é difícil a escolha. Vamos conhecer melhor agora cada um dos personagens da disputa desta noite. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar com Santos Dumont. Santos Dumont foi um menino sonhador e os seus sonhos deram asas à humanidade. O mundo se maravilhava lendo o recém-lançado livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Enquanto isso, na cidade de Cabangu, interior de Minas, nascia um garoto que seria não só um leitor voraz de Júlio Verne, como também se inspiraria nas suas páginas para se tornar um grande inventor. Em São Paulo, visitou uma exposição e viu pela primeira vez um balão aerostático. Em 1892, foi morar em Paris, onde completou seus estudos em física, química, mecânica e eletricidade. Anos mais tarde, aprendeu a pilotar balões e começou a projetar seus próprios inventos. Em 1898, Dumont construiu e voou com o seu primeiro balão, chamado Brasil. No mesmo ano, voou com seu dirigível número 1, o primeiro de muitos. Na França foi lançado o Prêmio Deutsch e começou a corrida entre os inventores para criar uma máquina capaz de voar. O prêmio era de 100 mil francos.
Santos Dumont queria ganhar o prêmio Deutsch não pelo valor financeiro, mas pela fama. Depois de um acidente com o dirigível número 5, ele construiu o número 6, fez um voo de 30 minutos e ganhou o prêmio e o reconhecimento do público. Após a conquista do prêmio, viajou pela Europa e Estados Unidos, enquanto continuava a melhorar o projeto dos dirigíveis. Em 1906, depois de projetar vários dirigíveis e até mesmo um protótipo de helicóptero, Santos Dumont construiu o aparelho que ganhou o nome de 14 bis. Foi um voo de apenas 220 metros. Parece pouco, né? Mas foi o suficiente para entrar para a história. No ano seguinte, projetou o pequeno Demoiselle, que seria o primeiro avião a ser fabricado em série. Com o Demoiselle, Santos Dumont atingiu uma velocidade incrível para a época, 96 km por hora. E depois ele abriu a patente, ou seja, deu o projeto para todos que quisessem estudá-lo e aperfeiçoá-lo. Ele doou a sua grande obra para a humanidade. A França reconheceu o gênio brasileiro com um monumento em Saint-Cloud, em comemoração ao voo do dirigível número 6. Durante a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont viu o sonho de voar virar um pesadelo. As máquinas que ele tinha desenvolvido agora carregavam bombas e matavam as pessoas. O gênio ficou arrasado. Com problemas de saúde, voltou ao Brasil, onde se estabeleceu em Petrópolis. Retornou à França e passou a viver entre a Europa e o Brasil. Apelou à Liga das Nações para que fosse proibido o uso de aviões em guerras. Durante uma cerimônia em sua homenagem no Brasil, ele viu um hidroavião cair e matar seus ocupantes. Em depressão, voltou à Europa. Nos últimos anos de vida, Santos Dumont ainda criou outros inventos, mas estava muito doente e abatido. E mesmo sendo condecorado e reconhecido pela sua importância ao desenvolvimento da aviação, em 1932, ele pôs fim à própria vida. O menino que sonhava em voar alçou o seu último voo. Obrigado. Para representar Santos Dumont nessa disputa, nós vamos receber agora, com muito carinho, a sua embaixadora essa noite. Ela é escritora, professora, uma profunda conhecedora da história da aeronáutica brasileira. Ela já escreveu 2 livros sobre Santos Dumont, narrando as suas aventuras e a busca do sonho de voar. Vamos agora receber, então, com aplausos, Laurete Godoy. Além de ser uma profunda conhecedora de Santos Dumont, a senhora também muito elegante. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Queria perguntar, em primeiro lugar, Laurete, Santos Dumont realmente merece figurar entre os grandes nomes da nossa história? Mais do que nenhum outro, meu caro Nascimento. Por coisas que muitos de nós desconhecemos, ele fez coisas incríveis que eu vou fazer questão de contar hoje para que todos saibam que grande homem ele foi. Por que o Santos Dumont mudou-se para Paris? Hoje em dia, não costumam dizer que um jogador do Brasil, para ter sucesso, tem que ir para a Europa? Infelizmente. Então, só que naquela época de Santos Dumont, o Brasil não tinha condições de ajudá-lo. Era o final do século XIX e Paris era a capital do mundo. Tá certo. Agora, é verdade, Laurete, que Santos Dumont fazia questão de colocar uma bandeirinha verde e amarela em seus inventos para mostrar que ele era brasileiro? Fazia. Imaginem os senhores, nos céus de Paris, um balão subindo, caminhando pelo céu e lá em cima, uma bandeira verde e amarela querendo dizer para aquele povo de Paris: aqui está um brasileiro! Muito obrigado. Por favor, queira se encaminhar aqui para o seu púlpito. Bem, nós já descobrimos mais alguns fatos e detalhes da vida de Santos Dumont e conhecemos a sua embaixadora. Agora vamos ao segundo concorrente desta noite, Tiradentes.
1746, um herói nasceu para engrandecer a nossa história: Tiradentes. O Brasil ainda era uma colônia que mandava toneladas de ouro para as cortes portuguesas. Neste ano, na província mineira, próxima a São João del Rei, começava a trajetória de Joaquim José da Silva Xavier. Aos 9 anos, perdeu a mãe. Logo depois, ficou órfão de pai e foi morar com um padrinho, com quem aprendeu a arte de tirar dentes. Perto dos 20 anos, Tiradentes era tropeiro e andava pelo sertão de Minas. Em uma das viagens, ele foi preso por socorrer um escravo que estava sendo castigado. Mas a bondade custou caro. Ele teve que pagar uma multa pesada por isso. Em 1775, alistou-se no Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. Tornou-se alferes. Anos depois, em 1787, Tiradentes foi para o Rio de Janeiro em busca de novos ares. Em 1788, Tiradentes, junto a seus amigos, começaram a partilhar um grande sonho: a independência dos altos impostos pagos ao governo português. Esse era o início da campanha revolucionária. No mesmo ano, voltou para Minas Gerais, onde conheceu um comandante disposto a ouvir suas ideias. Era o início da campanha revolucionária. Em 1789, Joaquim Silvério dos Reis delatou os planos dos Inconfidentes, em troca do perdão das suas dívidas. Logo depois, Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Foram 3 longos anos na prisão. Um a um, seus companheiros foram se entregando e Tiradentes puxou toda a culpa para si, assumiu a responsabilidade e inocentou os outros 34 acusados. 2 anos depois, todos os Inconfidentes foram condenados a alguma pena. Mas somente Tiradentes foi executado e morreu pelos seus ideais. Tiradentes foi enforcado e decapitado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi dividido em 4 partes e mandado para várias cidades de Minas Gerais, para servir de alerta contra os conspiradores. Sua cabeça foi exposta aqui, na antiga Vila Rica, mas depois de uma semana sumiu. Dizem que foram os amigos que resolveram dar um enterro digno ao mártir da independência. Pois é. Que belas histórias de 2 grandes brasileiros nós temos aqui esta noite. Tiradentes, o mártir da independência, será representado aqui pelo seu embaixador, que é professor de História formado pela Universidade de São Paulo, com extensão na Universidade Internacional da Flórida. Ele dá aulas há mais de 20 anos. É especialista em História do Brasil, um apaixonado pelo que faz e adorado pelos seus alunos. Segundo ele, a história não é para ser estudada, é para ser vivida. Vamos receber com carinho e entusiasmo o professor Marcos Guilherme Bianco. Seja bem-vindo, professor. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Marcos Bianco, o que podemos falar sobre o homem que entrou para a história com o apelido de Tiradentes? O que eu posso falar de uma personalidade que morreu há 220 anos? Há 150 é estudado e reestudado. Alguns maiores historiadores dos últimos tempos, Kenneth Maxwell, João Pinto Furtado, Laura de Mello e Souza, se debruçaram e tiveram o Tiradentes e a Inconfidência como objeto de estudo. Mas o que eu acho mais interessante aqui lembrar é que de 12 finalistas, 4 estão vivos, 7 morreram há menos de 100 anos. Ele é o único que morreu há 220 anos. E uma outra coisa. Até hoje, e se o nome do programa é o maior brasileiro e não o maior português, é porque alguém gritou: nós não somos portugueses. Quais eram, Marcos, quais eram os planos da Inconfidência Mineira? A Inconfidência foi um movimento muito eclético, reuniu diversos tipos de pessoas, mas principalmente a elite das Minas Gerais.
o principal plano era romper com a estrutura do antigo sistema colonial, ou seja, deixar de ser português, deixar de se submeter a uma capital alienígena, lisboeta, que estava de outro lado do oceano. E por que Tiradentes puxou para si toda a culpa e inocentou os companheiros que participaram do movimento? Aí, se ele puxou para si ou se foi bode expiatório, é difícil responder, mas vou responder com a Cecília Meirelles, romanceiro da Inconfidência. Numa passagem ela diz que na cova do tempo caiu a verdade e a mentira, a palavra e o pensamento secreto. Se eu falar do pensamento secreto dele, eu estou usando a palavra e posso dizer mentira. Legal. Mas, enfim, morreu por um ideal. Obrigado. Por favor, queira se encaminhar. Deixa eu cumprimentar. Boa sorte. Bem, estes são representantes que chamamos de embaixadores de Santos Dumont e de Tiradentes. Boa sorte a vocês dois. Nessa noite, dois grandes personagens da nossa história se enfrentam pelo seu voto. Não se esqueça de que somente um deles vai continuar na disputa do título de o maior brasileiro de todos os tempos. O que você acha dos concorrentes de hoje? Deixe a sua opinião no mural do site do spt.com.br/maior brasileiro. Mas por falar nisso, é hora de conferirmos o que os internautas andam falando sobre Santos Dumont. Vejam aqui comigo. Os dois candidatos são muito importantes para a história brasileira, mas o meu voto é para Santos Dumont. Jamile Muniz de Aguiar Barreto. É óbvio que Santos Dumont vai ganhar, né? Mais valor tem a máquina no mundo capitalista do que perder a vida pela liberdade de uma nação. Será? Daiane Carvalho da Silva. Se você tem orgulho de ser brasileiro, vote em Santos Dumont. Ele tinha orgulho da nação em que nasceu e morreu, um demoninático. Bom, evidentemente que o Tiradentes também tem os seus defensores apaixonados no nosso mural. Vamos ver agora os comentários. Deixo aqui meu apoio àquele que lutou pela liberdade, por seus ideais e principalmente contra o imposto abusivo. O que nós fazemos hoje, o que nós não fazemos hoje. Sustentamos ladrões sem reclamar. Lili. Ambos merecem votos como maiores brasileiros. Entretanto, Tiradentes se sacrificou sozinho, deixando de mencionar companheiros para salvá-los. Maria Conceição de Souza. Santos Dumont fez uma das maiores invenções de todos os tempos e merece nosso reconhecimento. Mas Tiradentes é um herói, deu sua vida pela nação e merece ser o semifinalista dessa eliminatória. Julian Dalla Poça do Canto. Nós estamos aqui conhecendo mais sobre os concorrentes desta noite. Quem é o seu preferido, Santos Dumont ou Tiradentes, você que está aí em casa? Aqui na plateia, nós temos defensores também dos dois. Eu vou agora conversar primeiramente com os partidários de Santos Dumont, que estão aqui à minha direita. Sem microfone eles não falam, né? Vamos lá. Vou começar aqui com você, né, que é partidário de Santos Dumont. Eu queria perguntar o seguinte: por que você acha Santos Dumont deve ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos? Na minha opinião, ele deve ser o maior brasileiro pelo fato e a capacidade que ele teve para poder construir hoje um grande veículo que hoje serve para a nação e no mundo. Entendeu? Tá certo. Pela fácil locomoção que teve, entendeu? Para ajudar hoje. Muito bom. Defensor de Santos Dumont. Agora eu vou aqui para o outro lado falar com os defensores do Tiradentes. Vou começar com você aqui, né? Bom, por que Tiradentes e não Santos Dumont deve receber o título de o maior brasileiro de todos os tempos? Porque eu acho que Tiradentes, se não fosse ele no passado, tivesse lutado pela nossa liberdade hoje nós não seríamos o que somos. Não dependemos de Portugal para ter a nossa vida, viver e nem as nossas leis. Então acho que Tiradentes foi uma grande pessoa, porque através dele nós temos liberdade hoje. Muito bem, muito obrigado. Comente você também, participe, vote.
Somente o seu voto vai determinar quem continua na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos. Para votar via celular, em Santos Dumont, mande um SMS com a letra S para o número 49701. Para votar em Tiradentes, mande um SMS com a letra T, também para o número 49701. Você pode participar também acessando o site spt.com.br/maior brasileiro. Cada vez que caía, ele se levantava, pronto para refazer cálculos, mudar projetos e voar novamente. Com coragem e audácia, Santos Dumont construiu o caminho para a conquista dos céus. Ele teve vários fracassos. Escapou por milagre. Ele vivia se batendo em tudo que é lugar. Ele caiu de muitos metros de altura, ele poderia ter morrido, mas ele jamais desistia. Sempre era uma nova conquista. A queda faz parte da invenção do avião. Na virada do século XIX para o XX, muitos inventores perseguiam o sonho de construir uma máquina voadora, tanto pela fama como pelos prêmios em dinheiro. Isso provocou rivalidades, roubos de projetos e outras falcatruas. Era uma corrida, na verdade, né? Que o Santos Dumont conseguiu chegar em primeiro lugar. E a imprensa certamente cobria tudo isso, né? Nós conhecemos mais de 15 mil notícias de jornal publicadas no período de 1898 a 1903. Ele desenvolveu seus projetos em segredo, mas após voar e provar que estava certo, ele abriu seus estudos para todos. Isso foi fundamental no aperfeiçoamento do avião. Ele não patenteia, ele abre mão do seu invento, ele permite o desenvolvimento da aeronáutica. Ele disponibilizou, o projeto da Demoiselle para que fosse fabricado, porque Santos Dumont entendia que o grande valor da contribuição dele era a qualidade de vida para as pessoas. Ele é a figura central da história da aviação até depois de 1910. Até hoje existe a controvérsia sobre quem teria voado primeiro. Americanos, franceses, o brasileiro. Talvez essa discussão seja eterna, não é? Mas para todos os povos, a genialidade de Santos Dumont é inegável. Ele é admirado na França, onde há um monumento em sua homenagem. E é também reconhecido pelos americanos, que em comemoração ao centenário do seu nascimento, deram o nome de Santos Dumont a uma das crateras da Lua. São belas as homenagens a um menino que sonhava voar, mas ele não queria ser um pássaro solitário. Hoje, o seu maior desejo se tornou realidade. O homem voa. Ele provou, de maneira eloquente, que as dificuldades nasceram para serem vencidas e não para nos vencerem. Ele perseguiu esse sonho até o fim, até conseguir voar. Tinha medo. O herói é herói porque ele sobrepuja o seu próprio medo. Santos Dumont era assim. Não era um perdedor, era um vencedor. É um dos grandes gênios da humanidade. Ele era um grande brasileiro. Que bela reportagem, hein? Mais uma vez, Carolina Castelo Branco trouxe para nós informações importantes para a disputa desta noite. Muito bom. Laurete Godoy. Ao abrir a patente da sua invenção, Santos Dumont contribuiu definitivamente para a evolução da aviação? Sim. E eu vou pedir licença para você, Nascimento, e ao seu público, aos espectadores, para o seguinte. As pessoas que falaram sobre Santos Dumont são grandes biógrafos da vida dele. Qualquer um deles falou tudo que poderia dizer de melhor sobre Santos Dumont. Falou sobre as invenções dele, sobre o ar, a conquista do ar. E eu peço licença para contar um detalhe da vida de Santos Dumont que não pode deixar de ser mencionada num programa em que se escolhe o maior brasileiro de todos os tempos. Pois não. Em 1916, Santos Dumont estava no Chile e depois ele foi visitar a Argentina. Convidado a visitar as cataratas do Iguaçu, do lado argentino, quando ele se encontrava em Puerto Aguirre, o dono do Hotel Brasil
de Vila Iguaçu, senhor Frederico Engel, procurou o prefeito de Vila Iguaçu, que chamava-se Jorge, e um sobrenome muito complicado, que eu nem vou me atrever a contar para os senhores como seria o sobrenome dele. E resolveram, numa comitiva, ir visitar Santos Dumont e convidá-lo para conhecer o lado brasileiro das cataratas. Santos Dumont aceitou, cancelou os compromissos que ele tinha marcado, porque ele ia direto para o Rio de Janeiro, veio para o lado brasileiro e ficou encantado com aquela beleza das cataratas do Iguaçu. Soube que aquelas terras onde estava o Salto de Santa Maria pertencia a um senhor uruguaio chamado Jesus Val. Ele cancelou todos os programas dele e partiu para o que o senhor Mário Rangel denomina a cavalgada heróica. Ele caminhou 400 quilômetros a cavalo, subindo e descendo montanhas, caminhando pelo aceiro da linha telegráfica, e mais 3 dias em carro e ônibus para que no dia 8 de maio tivesse uma audiência com o presidente da província do Paraná. E lá ele disse: aquela beleza está em terras brasileiras, como que pode pertencer a um estrangeiro? E no dia 28 de julho de 1916, graças ao trabalho, à cavalgada heróica de Alberto Santos Dumont, aquela terra, 1.008 hectares de terra foram desapropriados, se transformaram numa terra de utilidade pública e hoje o Brasil possui uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Alberto Santos Dumont. Muito interessante a sua revelação para todo o público brasileiro. Mas qual será o grande legado de Tiradentes? O que o alferes idealista deixou para todos nós brasileiros? É o que a gente vai conferir agora. As ideias e ideais de Tiradentes são o grande legado que ele deixou para os brasileiros. Tanto que o tema liberdade, ainda que tardia, está até hoje na bandeira mineira. Uma justa homenagem a quem ousou levantar a voz contra a opressão. Éramos um país colonial, Portugal que controlava todo o Brasil, o vice-rei era indicado por Portugal. Isso fazia com que algumas ideias de emancipação, algumas ideias eventualmente que tendiam à libertação dos vínculos com Portugal se tornassem ideias muito populares. Os inconfidentes queriam libertar Minas Gerais e regiões como o Rio, a Bahia ou São Paulo do restante do que nós chamamos de América Portuguesa, conhecida hoje por Brasil. E o Tiradentes abertamente saiu para as ruas pregando. Logo após a proclamação da República, Tiradentes foi lembrado pelas suas ideias republicanas, baseadas na Revolução Francesa e na independência americana. Assim, o mártir ganhou lugar definitivo na nossa história. Muito mais que um líder revolucionário, Tiradentes foi um homem corajoso, que nunca negou sua única culpa: acreditar na liberdade para o seu povo, o povo brasileiro. Ele chama para si toda a responsabilidade do movimento. Ele não implicou e não prejudicou ninguém, nenhum dos seus parceiros de conspiração. E mostrou uma grande virtude moral. Tiradentes, uma pessoa que conseguiu ousar e tentar se posicionar na vanguarda do seu tempo. Foi capaz de combater o poder instituído e foi capaz, sobretudo, de transmitir ideias que circulavam num grupo restrito. O fato dele simbolizar essa luta, a luta por um Brasil autônomo, um Brasil livre, um Brasil independente, é um legado que Tiradentes nos deixou, foi construído em cima da imagem dele, é o mito do Tiradentes, que é um mito muito simpático e muito interessante para todos nós brasileiros. É o grande herói, viu? Que disputa emocionante! Como é difícil fazer a escolha dessa noite, não é não? Liberdade, ainda que tardia, era o lema dos Inconfidentes. Marcos Bianco,
Você acha que a liberdade sonhada por Tiradentes e seus companheiros inspira a nós brasileiros até hoje? Não tinha visto o VT e confesso que fiquei emocionado. E fiquei emocionado não só pelo Tiradentes, mas pela lembrança de um professor meu, Pedro Luiz Pontoni. Figura brilhante. E vou pegar a fala dele aqui para te responder. Essa busca pela liberdade, esse legado. Mais do que isso, pensa. Dos 12 finalistas, ele foi o único que ninguém votou porque conheceu pessoalmente, nem porque ouviu o pai dizer que conheceu, o avô diz que conheceu, ou o bisavô diz que conheceu. Ele foi escolhido porque ele está no imaginário popular, ele faz parte dessa memória coletiva que é ser brasileiro. Eu tenho, Nascimento, um filho de 5 anos. Esses dias ele me perguntou, papai, a gente é brasileiro, por que a gente fala português? E eu fiquei sem resposta. E antes de responder, ele mesmo fez um comentário, Francisco. Falou, a gente não é português. Meu filho não conhece Tiradentes, mas meu filho sabe que não é português. Isso é o legado dele. Muito bom. Muito obrigado. Como eu disse, é uma escolha dificílima esta do nosso público essa noite. Desde a estreia, o programa vem sendo acompanhado muito de perto pelos tuiteiros. E você também pode fazer isso usando a hashtag o maior brasileiro de todos os tempos. Vamos ver agora alguns tweets sobre Santos Dumont para começar. Votei no Santos Dumont na primeira fase e repito o voto nesta segunda fase. Douglas Itapuí. O povo é capaz de votar no Tiradentes só porque ele tem um feriado. E o Santos Dumont não, sendo que Dumont foi maior. Esse é o outro Twitter. Vamos para o próximo. Bom, Tiradentes também foi comentado, evidentemente, no Twitter. Vamos ver. E agora, quem ganha? Acho que vai dar Tiradentes por ter muita coragem. Deve ser um dos maiores. Próximo. Agora vou votar no Tiradentes. Graças a ele, temos um feriado no ano. Não, isso é brincadeira. Bom, este é o projeto que vai eleger, por intermédio do seu voto, o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje a disputa é entre Santos Dumont e Tiradentes. Depois de conhecer mais sobre cada um deles, o que será que a nossa plateia tem a dizer? Vamos começar agora pelo lado da plateia que torce aqui por Santos Dumont. Vamos fazer mais uma pergunta, entrevistar aqui mais uma pessoa. Vou conversar com você. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, de onde você vem? Eu sou da caravana Itapecerica. Bom, o que é que mais chama a sua atenção na história de Santos Dumont? Pela questão da logística que ele vem, a invenção do avião, teve a questão da logística, a rapidez que tem da pessoa viajar de um país para um outro, fazer uma ponte aérea para o outro. Quer dizer, ele inventou algo que serviu ao mundo todo, não é? Com certeza. Isso que você quer dizer. Isso. Tá bom, então. Obrigado pela sua resposta. Vamos ouvir aqui algumas pessoas que estão na plateia do Tiradentes. Pergunta para você, o que mais chama... Como é seu nome? Anderson. De onde você vem? São Miguel. São Miguel Paulista. Isso. Bom, o que mais chama a sua atenção na história do Tiradentes? Na minha opinião, Tiradentes, ele foi um dos homens que mais lutou pelo nosso Brasil. E ainda por cima, ele acabou morrendo pelos outros companheiros. E por ele ter sido morto, esquartejado e tudo mais, ele foi o cara que deu o grito da independência e viva o Brasil, né? Tá bom. Anderson, obrigado. Não é só na plateia que essa disputa está sendo comentada. A eleição do maior brasileiro de todos os tempos é um assunto também nas conversas entre amigos, nas escolas. Vamos agora então conferir o que é que o povo está comentando no nosso mural. Vamos ver. É um programa maravilhoso, assisto toda quarta e quando não dá, assisto a reprise sábado e também você pode ver as duas, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá, a próxima. Oi, Carlos Nascimento, eu estou gostando muito desse programa, está sendo muito legal. O maior brasileiro é o Ayrton. Um abraço, bom, Ayrton, que venceu na última eliminatória, né?
Bom, nas ruas, tem mais? Tem mais? Não, né? Nas ruas de todo o país, as pessoas também têm a sua opinião formada sobre os concorrentes dessa noite. Chegou a hora de ver o que é que o povo brasileiro fala sobre Santos Dumont. Bom, o que define para mim Santos Dumont é a ousadia. Liberdade. Sua coragem de inventar. A inteligência dele, né? E a honestidade dele. Um herói da persistência. Ele foi inovador, criador. À frente do tempo dele. Santos Dumont, para mim, é um grande passo da evolução humana. Ele foi um dos grandes heróis desse país, né? Porque ele é o pai da aviação. Admiro a criatividade, a genialidade dele. Ele colocou o nome do povo brasileiro no mundo. Ele, sem dúvida, né, revolucionou. Trouxe a tecnologia da aviação. Graças a ele, hoje a aviação existe no mundo todo. Foi um grande homem da época. Se não fosse ele, acho que o mundo não seria tão globalizado como é hoje. Nos deu toda essa disponibilidade de poder fazer as viagens. Santos Dumont deixou um legado muito grande. E ele serviu muito a humanidade. Santos Dumont é o maior brasileiro de todos os tempos porque ele foi o mais audacioso, o mais inovador, inventando algo que é tão útil e tão bom para todo mundo hoje. É isso. Os brasileiros se lembram de Santos Dumont e de Tiradentes. Será que o mártir mineiro é lembrado pelo nosso povo? Vamos às ruas agora para saber também. Tiradentes, para mim, é sinônimo de coragem. Luta, perseverança, Libertador, revolucionário. Ele marcou história, né, no nosso país de forma muito positiva, né? Porque não fez parte da corrupção da época. Foi um herói brasileiro. Foi atrás da ideologia dele. Libertou o Brasil de Portugal. Enfrentou tudo e a todos para lutar por nós brasileiros. Quando eu ouço falar Tiradentes, eu lembro de dentista. Tiradentes, para mim, foi um cara valente, foi um cara guerreiro. O símbolo de luta pela liberdade e igualdade. Foi um grande homem, por isso que ele é lembrado até hoje. Um exemplo a ser seguido sempre, de honestidade. Grande herói do Brasil. Deu a sua própria vida pelo povo brasileiro. Tiradentes, para mim, é o maior brasileiro de todos os tempos. Quem sabe nós tenhamos agora no Brasil também alguém com a mesma vontade que ele teve para melhorar a nossa vida, né? Importante dizer que quem está ajudando a acolher a opinião de brasileiros em todo o país são as emissoras da nossa rede, como a TV Tambaú, lá de João Pessoa, na Paraíba, a TV Sorocaba, no interior de São Paulo, o SBT Brasília e também a TV Alterosa de Belo Horizonte e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Aliás, os mineiros estão muito presentes no programa de hoje, já que os nossos dois concorrentes são de Minas. Obrigado a toda a nossa rede pela importante participação. Faltam poucos minutos para você decidir esta disputa. Participe agora mesmo, pelo seu celular. Para votar em Santos Dumont, envie um SMS com a letra S para o número 49701. Para votar em Tiradentes, mande um SMS com a letra T para o número 49701. Ou acesse o site sbt.com.br/maior brasileiro. Aproveite e deixe a sua opinião no nosso mural, como diversos internautas já fizeram. Vamos, a propósito, ver mais uma mensagem sobre Santos Dumont. 2012, ambos foram guerreiros do futuro. Um do futuro tecnológico, outro do futuro da pátria. Para mim é muito difícil escolher, mas dá-lhe Santos Dumont. Muito bom. Bom, para encerrar a participação dos internautas, nós vamos agora destacar uma mensagem sobre o Tiradentes também, né? Vamos ver. Meu voto foi para Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Este homem não foi somente um mártir da Inconfidência Mineira e ativista político, mas um grande exemplo de perseverança e coragem e determinação em seus anseios e propósitos, escreveu Matheus Alves. Gente, está chegando a hora. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar a votação via site e também via celular. Enquanto você dá o seu voto, nós vamos agora ouvir aqui as últimas considerações dos embaixadores sobre as duas personalidades desta noite. Laurete Godoy, por que Santos Dumont merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? Porque a genialidade e a generosidade de Santos Dumont ultrapassaram os limites do tempo, Nascimento.
Santos Dumont ganhou, em 1901, ao contornar a Torre Eiffel, ele ganhou um prêmio de 129 mil francos. E o que ele fez? Ele pegou 50 mil francos e distribuiu entre os operários e as pessoas que o ajudaram naquela empreitada. Os outros 79 mil francos que sobraram, ele deu nas mãos do chefe de polícia de Paris, Monsieur Le Pen, e pediu a ele que tirasse dos montes de socorro todas as ferramentas que tinham sido empenhadas por operários e que o restante do dinheiro fosse distribuído entre os pobres de Paris. 3.950 pobres receberam o dinheiro de Santos Dumont. Todo o dinheiro que ele recebia de prêmios, ele distribuía entre os pobres. Tudo que ele fez foi às próprias expensas. Então, ele merece ser considerado o maior brasileiro do Brasil, porque a maioria dos demais, recebia pelo que fazia. E Santos Dumont não, ele deu de si. E, além do mais, ele mudou os referenciais do planeta Terra ao inventar o avião. Pois é, se não fosse o Santos Dumont, o que seria da aviação? Outros inventariam, mas ele foi o primeiro. Foi ele o primeiro a se locomover, a sair do solo e a caminhar com recursos do próprio aparelho. Ele foi o primeiro. Como perguntaram para o Mark Spitz na Olimpíada de 72, o que você vai fazer quando quebrarem o seu recorde? Ele falou, todo mundo lembra o nome do primeiro homem que chegou na Lua. Como é que é o nome do segundo? Ele foi o primeiro, Santos Dumont foi o primeiro. Ele mudou os referenciais do planeta Terra. Bom, agora nós temos que dar a palavra ao Marcos Bianco, que é o embaixador de Tiradentes aqui essa noite. Então, Marcos, por que Tiradentes merece continuar a concorrer ao título de o maior brasileiro de todos os tempos? Páreo duro, né, Laurete? Bom, mas eu vim aqui convicto de ser embaixador de Tiradentes, porque entre os 12 finalistas, eu voto no Tiradentes. Eu não posso votar em ninguém que está vivo. Alguém que esteja vivo pode me decepcionar. Além disso, eu não posso votar em ninguém que represente uma determinada corrente religiosa, porque aí eu vou estar traindo os outros brasileiros. O Brasil é um país laico, de liberdade de credo. Então eu tenho que pensar em alguém que represente todo o Brasil. Eu não posso escolher um governante que possa ter feito grandes obras, mas possa também ter ampliado a desigualdade social, ou ter implantado uma ditadura e ser responsável por assassinatos. Então meu voto é dele. Eu voto de Tiradentes. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. A imagem do Tiradentes que a gente conhece, nós temos aqui duas imagens. Ele como alferes, né, com o cabelo curto, e com aquela imagem que ele até lembra, às vezes, Jesus Cristo, né? Qual é a imagem verdadeira? É o que conversávamos ali. O mais importante não é quem foi o Tiradentes, é quem é o Tiradentes. A imagem do Tiradentes é reconstruída a partir de 1870. Na crise do Império, na segunda metade do século XIX, os republicanos começam a defender a República e, para conseguir apoio, inclusive popular, é preciso a existência de um herói republicano. E aí a figura será reconstruída. Se ele era um alferes, um militar de baixa patente, obviamente ele deveria se apresentar de acordo com a indumentária militar necessário. Tá bom. Muito obrigado a vocês dois. A senhora quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria, por uma coincidência só. Os Inconfidentes confabulavam numa determinada estrada. A última estrada que eles percorreram foi a mesma que o pai de Santos Dumont percorreu para chegar na Mantiqueira e fazê-lo nascer naquele sítio de Cabangu. E Tiradentes é o mártir da independência e Santos Dumont foi o mártir da glória. Muito bom. Agora, 0 hora 14 minutos. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. E neste momento a disputa entre Santos Dumont e Tiradentes está oficialmente encerrada. Em quem você votou? Quem o povo brasileiro escolheu para continuar nessa disputa? Quem será o terceiro semifinalista do nosso programa? As respostas logo depois do intervalo.
Olá, gente, estamos de volta com o programa que vai determinar agora, através do seu voto, quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje, seguindo a ordem definida através de um sorteio, a disputa foi entre Santos Dumont e Tiradentes. Apenas uma destas personalidades históricas seguirá nessa competição. Desde a semana passada, os brasileiros participaram ativamente, mandando seus votos. Principalmente os paulistas, os mineiros, cariocas, paranaenses e gaúchos. Muito obrigado a todos pela participação. Todos que votaram através do site do SBT também foram convidados a participar da pesquisa sobre as 5 características da grandeza dos competidores dessa noite. Qual delas é a que mais se destaca em Santos Dumont, de acordo com os internautas? Vamos conferir aqui no telão. O legado 9, caráter 8.8, liderança 8.6, a coragem 9.2, a compaixão 8.5. E eu queria então aproveitar e perguntar para a Laurete, o que é que você acha de a coragem ter sido o item mais destacado em Santos Dumont? Acredito que porque no início das experiências dele, ninguém imaginava que um balão pudesse subir e a cesta de vime, onde ele se sustentava, era muito pequena. Ela possuía 80 centímetros de altura, 33 por 53 na base, em cima um pouco maior. Isso a 1.500 metros de altitude precisa ser muito corajoso. Tá bom. E qual será a característica da grandeza que mais chama a atenção dos internautas em Tiradentes? Vamos conferir. Legado 8.5, caráter 8.6, liderança 8.7, a coragem 9.1, a compaixão 8.5. Interessante que a coragem foi o item comum às duas personalidades que disputam essa noite. O que é que você acha deste resultado? Eu acho que é esperado coragem ser a nota maior, né? Por conta, ele morreu. E ele não só foi executado, ele foi decapitado, o corpo dele foi dividido em 4 partes, espalhadas por Minas Gerais, a casa demolida, o chão salgado e todas as gerações da família dele amaldiçoadas. E tudo isso, essa punição, né, Laurete, exemplar para fazer com que ele fosse esquecido e que aquilo deixasse de ser propagado, fez com que ele fosse lembrado, que ele fosse eternizado, e daqui mais 220 anos, se acontecer outro programa desse, com certeza ele vai ser um dos finalistas. Muito bom! Momentos finais e emocionantes do nosso programa desta noite. Agora são 0h e 24 minutos. Atenção, Brasil! Chegou a hora de revelar quem é o vencedor desta eliminatória histórica. Qual deles vai para a semifinal? Santos Dumont ou Tiradentes? Está chegando aqui a Camila com o resultado. Muito obrigado. Está aqui comigo. Vou fazer suspense um pouquinho mais, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Por quê? Tem antes uma revelação. Após uma grande votação, o povo brasileiro se manifestou e temos os seguintes números. O segundo colocado recebeu 34,5% dos votos. O primeiro colocado mereceu 65,5% do total de votos. É ele que segue na disputa do título de o maior brasileiro de todos os tempos. E ele é... Atenção, gente. Eu já sei quem é. Vou mostrar em seguida. Posso mostrar já, não? Vamos lá, atenção, gente. O maior brasileiro dessa noite, que segue no programa, segue na disputa, é Santos Dumont.
você tem alguns segundos para as suas considerações finais. Meu Deus, agradecer ao SBT por essa oportunidade, a produção do programa pela honra de ter me convidado com tantos biógrafos tão importantes, como o Dr. Henrique Lins de Barros, Dr. Fernando Jorge, Cosme Degenar, ter sido eu escolhida. E eu agradeço ao povo de Santos Dumont, que eu sei que lá eles estão numa torcida incrível. Espero tê-los representado, porque eu sou uma sandumonense genérica. Eu Muito nasci bom. em Santos, mas sou cidadã de Santos Dumont. Obrigada a vocês todos! E agora, ouvir as considerações finais do professor Marcos Bianco, que hoje defendeu Tiradentes. De qualquer jeito, o povo brasileiro está muito bem representado. E graças ao legado do Santos Dumont, vou voltar para Curitiba de avião. Os dois são mineiros, Minas está adorando. E nós vamos comer um pãozinho de queijo e tomar uma pinguinha mineira daqui a pouco, né, Laurete? Então, é isso aí. Muito obrigado. Muito bom. Os aplausos de vocês para os dois embaixadores que vieram aqui defender Santos Dumont e Tiradentes. Mais uma vez, muito obrigado a ambos pela presença aqui esta noite. Obrigada. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Aí, gente, nós já tivemos 3 eliminatórias até agora. Chico Xavier, Ayrton Senna e Santos Dumont estão confirmados nas semifinais do nosso programa. Quem será o próximo? Você que vai decidir. E a partir de agora, está aberta a votação entre o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o rei do futebol, Pelé. Qual deles merece o seu voto? Qual deles, Pelé ou Juscelino, foi mais relevante para a história do país? Qual deles deixou a sua marca no povo brasileiro? Dê o seu voto através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Juscelino Kubitschek, envie o seu SMS com a letra J para o número 49701. Para votar em Pelé, mande um SMS com a letra P, também para o número 49701. Vote quantas vezes você quiser. O próximo programa promete mais uma disputa emocionante entre dois grandes brasileiros, Juscelino e Pelé. Por hoje quero agradecer a presença da nossa plateia. Obrigado também pela sua audiência em casa. E o nosso agradecimento a todos que estão participando e opinando via internet. A disputa continua e só você poderá dizer quem é o maior brasileiro de todos os tempos.